Olá pessoal, continuando nossa série de vídeos sobre os transtornos de personalidade, hoje vamos falar sobre o transtorno de personalidade esquizotípica. O transtorno de personalidade esquizotípica é caracterizado por um padrão difuso de déficits sociais e interpessoais marcado por um desconforto agudo e capacidade reduzida para relacionamentos íntimos, além de distorções cognitivas ou perceptivas e comportamento excêntrico, que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos. A pessoa com esse transtorno, para ser diagnosticada corretamente, ela precisa apresentar pelo menos 5 dos seguintes comportamentos: possuir ideias de referência, que seria a percepção de que situações exteriores se relacionam com ela própria, a pessoa; interpretações incorretas de incidentes casuais e eventos externos como tendo um sentido particular ou incomum especificamente para aquela pessoa, para ela mesma. Pode possuir também crenças estranhas ou pensamento mágico que influenciam o comportamento e são inconsistentes com as normas subculturais. Por exemplo, superstições, crenças em clarividência, telepatia ou sexto sentido. Em crianças e adolescentes, normalmente são fantasias ou preocupações bizarras. Pode também apresentar experiências perceptivas incomuns, incluindo ilusões corporais, pensamento e discurso estranhos, por exemplo, vago, circunstancial, metafórico, excessivamente elaborado ou estereotipado, desconfiança ou ideação paranoide, afeto inadequado ou constrito, comportamento ou aparência estranha, excêntrica ou peculiar, ausência de amigos próximos ou confidentes que não sejam parentes de primeiro grau, ansiedade social excessiva que não diminui com o convívio e que tende a estar associada mais a temores paranoides do que a julgamentos negativos sobre si mesmo. Não deve ocorrer também durante o curso de esquizofrenia, transtorno bipolar ou depressivo com sintomas psicóticos, outro transtorno psicótico ou transtorno do espectro autista. Podem acontecer antes do surgimento da esquizofrenia, sendo considerado um transtorno de personalidade esquizotípica pré-mórbido. As ideias de referência, elas devem ser distinguidas de delírios de referência, nos quais as crenças são mantidas com convicção delirante. Esses indivíduos podem ser supersticiosos ou preocupados com fenômenos paranormais que fogem das normas da sua subcultura. Eles podem achar que têm poderes especiais para sentir os eventos antes que ocorram ou para ler os pensamentos alheios. Podem acreditar que exercem controle mágico sobre os outros, o qual podem ser implementado diretamente. Por exemplo, a crença de que o fato de que o cônjuge estar levando o cachorro para passear é uma consequência direta de uma hora antes ele ter pensado que isso deveria ser feito, ou indiretamente por meio de obediência a rituais mágicos. Por exemplo, passar 3 vezes por determinado objeto para evitar uma consequência danosa. Alterações perceptivas podem estar presentes, por exemplo, sentir que outra pessoa está presente ou ouvir uma voz murmurando o seu nome. Seu discurso pode incluir fraseados e construções incomuns ou idiosincrasias. E costuma ser desconexo, digressivo ou vago, embora sem apresentar um real descarrilhamento ou incoerência. As suas respostas podem ser excessivamente concretas ou abstratas, e palavras e conceitos são por vezes aplicados de maneira pouco habituais. Por exemplo, o indivíduo pode afirmar que não estava conversável no trabalho. Indivíduos com esse transtorno são frequentemente desconfiados e podem apresentar ideias paranoides. Por exemplo, crer que os colegas de trabalho estão planejando minar a sua reputação com o chefe. Em geral, são incapazes de lidar com os afetos e as minúcias interpessoais que são necessários para um relacionamento bem-sucedidos. Assim, com frequência parecem interagir com os outros de forma inadequada, formal ou constrita. Esses indivíduos são geralmente considerados esquisitos ou excêntricos em virtude dos seus maneirismos incomuns, isso é, sua forma desleixada de vestir-se que não combina bem, ou sua falta de atenção às convenções sociais habituais.
Por exemplo, o indivíduo pode evitar contato visual, usar roupas manchadas ou que não servem bem e se sentir incapaz de participar de provocações e brincadeiras que ocorrem entre colegas de trabalho. As pessoas com esse transtorno também vivenciam os relacionamentos interpessoais como problemáticos e sentem desconforto em se relacionar com outras pessoas. Embora possam manifestar infelicidade acerca da falta de relacionamentos, seu comportamento sugere um desejo reduzido de contatos íntimos. Assim, costumam ter poucos ou nenhum amigo próximo ou confidente que não seja parente de primeiro grau. São ansiosos em situações sociais, especialmente aquelas que envolvendo pessoas desconhecidas. Irão interagir com outras pessoas quando tiverem que fazer isso, mas preferem não estabelecer interações, pois se sentem, que são diferentes e que não se enturmam. Sua ansiedade social não diminui facilmente, mesmo quando passa mais tempo no local ou conhecem melhor outras pessoas, visto que a ansiedade tende a estar associada à desconfiança quanto às motivações dos outros. Por exemplo, em um jantar, a pessoa com esse transtorno de personalidade esquizotípica não ficará mais relaxada com o passar das horas. Pelo contrário, ela ficará mais tensa e desconfiada. Indivíduos com transtorno de personalidade esquizotípica costumam buscar tratamento mais para os sintomas associados à ansiedade ou depressão do que para as características do transtorno de personalidade em si, particularmente em resposta a estresse. Indivíduos com o transtorno podem apresentar episódios psicóticos transitórios com duração de minutos a horas, embora eles geralmente tenham duração insuficiente para indicar um diagnóstico adicional, como o transtorno psicótico breve ou transtorno de esquizofreniforme. Em alguns casos, podem surgir sintomas psicóticos clinicamente significativos que atendem aos critérios de transtorno psicótico breve, transtorno esquizofreniforme, transtorno delirante ou esquizofrenia. Mais da metade dos indivíduos com transtorno de personalidade esquizotípica pode ter história de pelo menos um episódio depressivo maior. De 30 a 50% dos indivíduos diagnosticados com esse transtorno têm um diagnóstico simultâneo de transtorno depressivo maior quando avaliados em um contexto clínico. Existe considerável concomitância de transtornos de personalidade esquizoide, paranoide, evitativa e borderline. A prevalência do transtorno em populações clínicas parece ser baixa, de 0 a 1,9%, com uma prevalência estimada mais alta na população em geral, 3,9%, e pode ser um pouco mais comum no sexo masculino. O transtorno de personalidade esquizotípica apresenta um curso relativamente estável, com apenas uma pequena parte dos indivíduos vindo a desenvolver esquizofrenia ou outro transtorno psicótico. Esse transtorno parece ser familiarmente agregado, sendo mais prevalente em familiares biológicos de primeiro grau de indivíduos com esquizofrenia em comparação com a população em geral. Distorções cognitivas e perceptivas devem ser avaliadas no contexto do meio cultural do indivíduo. Características culturalmente determinadas disseminadas, sobretudo aquelas relativas às crenças e rituais religiosos, podem parecer esquizotípicas ao observador externo desinformado, por exemplo, voodoo, glossolalia, vida pós-morte, xamanismo, leitura da mente, seu sentido, crenças mágicas relativas à saúde e à doença. Bom pessoal, terminamos aqui esse vídeo sobre o transtorno de personalidade esquizotípica. Se você gostou, dê um gostei, comente, compartilhe e se ainda não for inscrito no canal, clique no botão de se inscrever e no sininho ao lado para receber todas as nossas novidades. Se quiser saber mais sobre outros assuntos, acesse nossos vídeos aqui ao lado. Até mais!